Olá a todos que estão aqui sintonizando no canal Alma Luz. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, felizes com a oportunidade que a vida dá para gente e felizes com a presença de vocês aqui conosco. A gente recentemente fez um vídeo e postou lá no canal que se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar, que é uma tentativa nossa de dar algumas ferramentas para vocês, para justamente estimular em cada um de nós o desejo de buscar fazer realmente no nosso lar. Enquanto você não tem coragem ainda, fica aqui com a gente, vai ser uma alegria, sempre é uma alegria ter vocês por aqui, e quem sabe vocês vão tendo alguma ideia, vão percebendo alguma coisa que vai ajudar vocês no Evangelho no lar de vocês, mas se vocês já tiverem assim praticamente começando, poxa vida, dá uma olhadinha lá, tem umas dicas interessantes, eu acho que vai ser o pontapé inicial para realmente começar e fazer assim de forma firme, comprometida, que é o que a gente precisa, né, gente? A gente tem que dar a nossa parte para que a gente também seja digno de receber do outro lado o que a graça tem para nos dar. A graça ela nos dá sem a gente pedir, sem a gente querer, sem a gente estar à disposição. Mas creio que ao nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, as chances da gente poder visualizar, vislumbrar e vivenciar maravilhas ainda maiores nas nossas vidas são maiores, são grandes. Então, fica o convite para vocês assistirem o vídeo, vai ser uma alegria. E se preferirem ficar aqui conosco também, não vamos fazer nenhuma objeção, pode ficar. Vamos fazer então o início do nosso evangelho, lendo o nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz. Nós estamos hoje na mensagem de número 37. Ela se chama Orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Essa frase foi dita por Paulo e está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminarem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se expõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhes dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Vamos então fazer a nossa oração para iniciar os trabalhos. Nós convidamos a todos a fecharem os olhos, a irmos devagarzinho unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
formando um campo de energia que corresponde à egrégora desse Evangelho no Lar. E juntos elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus. Mestre, nós somos externamente gratos pela oportunidade que a vida nos deu de ter recebido esse ser grandioso que é o Senhor entre nós. Nós sabemos que muitas são as moradas do Pai e já ouvimos relatos de seres de fora do planeta Terra que não tiveram a mesma sorte, eu diria, que nós, de recebermos um missionário da luz entre nós para nos guiarmos, para nos mostrar o caminho. E o que teria sido de nós se não tivéssemos recebido essa visita? O que seria de nós nesse momento se não tivesse para nós tido o exemplo do amor e da luz vivido entre nós? Se hoje, mesmo tendo tido essa presença divina entre nós, nós ainda cambaleamos, ainda não conseguimos dar o passo definitivo rumo à luz, à paz, o amor. Como teria sido se a gente não tivesse tido essa visita? Então somos gratos pela sua presença entre nós, somos gratos por todos os momentos que a sua imagem, a ideia da sua vinda, os pensamentos que o seu Evangelho nos suscita, nos encontram abertos para recebê-los nos nossos corações, para usá-los como motivação de alternarmos a rota, de vermos a vida sob outros olhos. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos proteja, nos guarde, nos inspire, hoje e sempre. Muito obrigada, Mestre, que assim seja. É isso, pessoal. Vamos lá a mais um versículo de hoje. Nós iremos ler, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. A gente está terminando o bloco Pregação de João o Batista. Ainda vamos continuar com João, mas isso foi meio que uma introdução, né? Sobre quem era João, como era, né, a sua pregação. A gente viu aqui que não era nada fácil para quem tinha culpa no cartório, né? Ele era bem direto, bem objetivo, não media as palavras. E, claro, no último versículo não vai ser diferente, né? A gente vai ler o versículo de número 12 desse bloco, que diz o seguinte: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Lembrando aqui que no versículo anterior ele se refere, né, à vinda daquele cujas sandálias ele não é digno de levar, ou seja, ele está aqui se referindo ao Messias, né? Em sua mão tem a pá, ou seja, na mão do Messias tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A eira, né, que a gente lembra daquele ditado, não é ditado, né? Sem eira nem beira, que a gente, talvez os mais jovens nem saibam o que é isso, mas a gente, né, da nossa geração aqui para cima, sabe bem o que significa realmente, praticamente a pessoa que não tinha nem terreno nem casa, ou seja, era uma pessoa pobre. Eira é o lugar onde antigamente, né, se deixavam os grãos para secar, por exemplo, né, um terreno do lado da casa. E aqui se refere então
a justamente esse momento, né? Foi feita a colheita, os grãos, né? O trigo foi espalhado ali na eira, e aí ele vai com a sua pá, recolhe, né? No celeiro o seu trigo e queima a palha, porque daí ele faz a separação. É praticamente, né? É um precursor da separação do joio do trigo que Jesus vai fazer lá na frente. E aí o fogo de novo, né? Esse fogo tá aparecendo aqui na boca de João Batista 3 versículos seguidos. Tem muita coisa aqui interessante. Em primeiro lugar, porque a gente precisa falar de contexto ao falar sobre João Batista. Porque o contexto a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre essa praticamente uma comoção que existia nesse momento, nessa época, entre os judeus por conta da vida do Messias. Eu já trouxe para vocês aqui alguns relatos do livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que diz respeito justamente às informações que chegavam da espiritualidade para aquelas pessoas que estavam encarnadas naquele momento, dando conta que sim, era o momento, que ele estava chegando, que ele ia se apresentar em breve, ou seja, as pessoas estavam ansiosas, estavam assim com as emoções à flor da pele na espera desse Messias, principalmente por conta daquela ideia errônea que eles tinham, né, que eles faziam de que ia ser o libertador, ia ser um guerreiro, ia ser um lutador, ia pegar na espada e ia libertá-los do jugo de Roma. Muito bem. João Batista não era diferente. João Batista, ele tem muito arraigado ainda, né? A gente percebe na pregação dele a imagem do Antigo Testamento, né? Dos outros livros, e que coloca Deus como esse ser punitivo, né? Tanto aqui que aparece no final, né? E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Uma pena eterna, nunca se apagará, porque ele, claro, ele está fazendo aqui usando uma figura de linguagem para querer dizer que aqueles que ouvirem a mensagem do Messias serão recolhidos por ele, ou seja, né, o trigo que vai ser colocado no celeiro, e a palha é aqueles que não se sintonizarem com a mensagem do Messias e que, segundo ele, será jogada no fogo que nunca se apagará. A gente tem notícias hoje da espiritualidade que vem chegando para a gente já de muitos séculos, se a gente for pensar. As pessoas que tinham acesso, né, às informações que vinham do Oriente acabaram tendo uma ideia mais rápida do que significava a vida depois, né? E como que se dava essa vida depois, e como que se dava a evolução espiritual. E Jesus, quando veio, Jesus era o amor, ele falava de amor, claro que ele colocou o dedo na ferida também muitas vezes, falando de diversas coisas importantes para despertar os doutores da lei que se julgavam. Se o povo judeu já era normalmente orgulhoso por natureza, os doutores da lei não tinha quem mexesse com eles, porque eles realmente se sentiam, sabe, a última bolacha do pacote. Então, apesar de realmente Jesus ter, sim, colocado aí o dedo na ferida muitas vezes, a mensagem dele era de amor.
era de paz, era de amor. Ele falava o tempo todo do reino de Deus. Ele falava, né, das muitas moradas. Ele falava da vida, né, da vida no reino de Deus. Então, e ele pregava o perdão das ofensas, o perdão da 70 vezes 7. Então, seria um contrassenso imaginar que Jesus, que foi o maior emissário da divindade que esteve entre nós, que falou de coisas vindas direta da fonte divina, iria ter dado uma mensagem que estivesse faltando um pedaço, estivesse faltando falar que aqueles que não seguissem o caminho dele iam queimar no fogo, né, aqui como na fogueira que nunca apaga. É o contrário, né? É o contrário. Na hierarquia, João Batista está abaixo de Jesus. Então a mensagem de Jesus tem prevalência, se sobrepõe a mensagem de João Batista, nesse caso, né? Então aqui eu acho que a interpretação que a gente tem que dar para essa passagem, na minha opinião, é mais com relação, precisamos levar em consideração o contexto, precisamos levar em consideração o que já falamos a respeito do fogo, pela necessidade que muitas vezes temos por estarmos trilhando caminhos errôneos que vão nos levar a mais dor e sofrimento, que às vezes a vida vem realmente corrigir essas rotas através de dor e sofrimento que nós mesmos plantamos, né? E isso realmente eu acho que é um fato patente da vida, a gente vê aí todos os dias, né? Dor, doença, morte, catástrofes, quedas de avião e tudo mais. Mas a gente nunca está abandonado e sempre há uma nova chance da gente se redimir. E sim, na primeira parte do versículo, quando ele fala a respeito de Jesus separar, né, e colocar no seu celeiro o trigo, ou seja, as pessoas que forem tocadas pela sua mensagem e permitirem-se se transformar por conta dela, eu acho que é aí que está aonde a gente deveria, nesse momento, se concentrar. Porque a gente vem falando aqui já há algum tempo, né, na interpretação aqui dos evangelhos, sobre justamente o porquê que a gente está aqui. Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente está aqui com o evangelho aberto? Por que a gente está pensando em Jesus? Por que a gente fala o nome dele? Por que a gente às vezes usa um crucifixozinho no peito para proteção? Para proteção, só por proteção, cada dia a gente vai aprendendo mais que isso deixa de ter sentido se não existe uma ação da nossa parte. Todas esses acessórios externos que a gente usa, sem pensar no profundo, na mudança profunda interna do nosso ser, eles não têm uso, não têm efeito. A gente já está chegando no limite do tempo que a gente está aqui na Terra. A gente já ouviu falar várias vezes da transição planetária que está prestes a acontecer. A gente percebe, a gente teve o primeiro chamamento forte que a gente recebeu nos últimos tempos foi a pandemia, que veio realmente para chacoalhar, que veio realmente como para mostrar para a gente quanto a vida é algo frágil e que pode, a vida física, né, que pode ser tomada a qualquer instante. Às vezes a gente não está preparado.
Às vezes a gente está vivendo lá a nossa vida tranquilamente, como se nada fosse acontecer, e amanhã acontece um acidente, acontece alguma coisa. E essa época de transição é uma época que está fervendo. As chances de começarem a acontecer mais coisas no estilo do que foi 2020, vocês me desculpem dizer, mas são muito grandes. Porque olhem ao redor. O preconceito, a misoginia, a violência, as ideias retrógradas das pessoas, dos governos, né, das empresas, a necessidade que as pessoas têm de levar vantagem, de estarem acima e em prominência, não importa o que aconteça, não importa quem elas precisem derrubar no caminho, o dinheiro a qualquer custo, a fama a qualquer custo, a magreza a qualquer custo. Então, assim, a sociedade, ela tem muita coisa boa, muita. A gente nunca viu, né, na história tantas pessoas se colocando à disposição para ajudar animais, por exemplo. O número de pessoas que come carne, ele vai diminuindo drasticamente. Quando acontece uma tragédia, a gente percebe como que as pessoas se mobilizam de uma forma muito bonita. E isso deve ser já uma alegria, como se fosse um bote salva-vidas, um colete salva-vidas, que a gente tem que acreditar que vai funcionar, porque no momento da dor e do sofrimento, a gente precisa se dar as mãos. Né? Uma dor e sofrimento em massa, a gente tem que se dar as mãos, a gente tem que acreditar que pode contar um com o outro. Porque a fraternidade, a solidariedade, esse amor, né, que a gente demonstra através das atitudes de estender a mão um para o outro, é isso que vai salvar a humanidade. E o que é esse salvamento? Gente, a transição planetária, ela deixa muito claro para a gente, né, todas as mensagens que tem a respeito dela, é que a Terra está passando por um processo de elevação de hierarquia, patamar. Trata-se de energia. Energeticamente, ela está passando para um outro patamar. O que pode acontecer dentro desse período? Eu creio que a gente então a Terra está elevando-se no patamar energético, fazendo com que então, aqui a gente tem um espectro de energias que ia do A ao Z, por exemplo, tá? Do A ao Z. Ela subindo de patamar, ela agora não vai mais do A ao Z, ela vai do A1 ao Z1. O A e o Z era A0 e Z0. Não tem mais como ficar na Terra, que tem uma nova vibração, as pessoas que estão no patamar A0, Z0. Elas têm que elevar a vibração para o patamar A1, Z1, senão elas não conseguem. É uma questão energética. Não tem como ficar na Terra. E aí o que acontece? Elas vão ser levadas para outro lugar. E o que Jesus tem a ver com isso? É através dele que a gente eleva o nosso padrão vibratório. É através de não só ouvir a mensagem evangélica, mas se conscientizar da necessidade de autotransformação. Transformar primeiro pensamentos, para conseguir transformar palavras, para conseguir transformar atitudes. Não é muito difícil, se você for pensar no processo.
Claro que é difícil na hora de fazer, mas a gente precisa fortalecer o músculo da espiritualidade. A gente tem que tentar, a gente tem que fazer de novo, e a gente tem que se cair, levanta, porque senão não tem outro jeito, gente. As chances dos que são a palha serem jogados para fora do celeiro, ou seja, serem exilados para outro planeta em piores condições do que está a Terra, são muito grandes. Uma outra chance de acontecer é a Terra ficar pior do que está. Ao invés de elevar no padrão vibratório, ela cair no padrão vibratório. E aí acontece o quê? Ficam aqui só aqueles que se coadunam com essa energia da Terra. Você vai querer ficar aqui se ela piorar do que ela está hoje? Deus que me livre, guarde. E aí, quem vai ser levado para fora daqui são aqueles que não se coadunam mais com o patamar vibratório mais baixo da Terra. Entende? Então, de qualquer forma, aconteça o que acontecer, se você estiver vibrando com Jesus, no amor, na luz, na compaixão, na fraternidade, no desejo sincero de se melhorar, você vai ficar com aquelas pessoas que estão vibrando como você. Ou seja, também querendo se melhorar, o ambiente vai ser mais respirável para essas pessoas, porque aí os elementos que não estão sintonizando com isso vão ser retirados e vai deixar a atmosfera um pouco mais pacífica, tranquila. Então, independente se você fica, porque aqui é o ambiente que você estão as pessoas que se sintonizam com você e que você se sintoniza com elas, ou se você vai pelos mesmos motivos, tudo é justo na lei divina. Está acontecendo exatamente aquilo que tinha que acontecer. Então, para não correr o risco de ter que ficar nas trevas, né, nesse ambiente ainda mais viciado do que é o ambiente que a gente vive hoje, poxa vida, não vale um esforço tentar fazer o que Jesus pede aqui? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. A gente coloca as nossas águas para serem fluidificadas. Então, se você tiver água para colocar aí, coloque à disposição e a gente vai pedir por elas também, tá bom? Luz do amor e da vida que é Jesus, obrigada, Mestre, pela mensagem de hoje, por nos inspirar e auxiliar na interpretação, por compreendermos cada dia um pouquinho mais o porquê que a sua mensagem, o seu exemplo é tão importante na nossa vida, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Dê-nos coragem, Mestre, dê-nos força, dê-nos a motivação que a gente precisa para seguir no seu caminho. Mestre, a gente coloca as nossas águas aqui à disposição da espiritualidade superior e te pede que em seu nome possa chegar até elas todo o influxo de amor e de paz e de equilíbrio e de luz que vem das fontes mais puras da espiritualidade amiga. Que cada um de nós, ao beber desse líquido, possa receber exatamente aquilo que o seu corpo físico, os seus corpos sutis e até o seu espírito esteja precisando. Que ela seja um alimento para a nossa alma também. Mestre, a gente pede pelo nosso planeta, por toda a natureza do nosso planeta, cada rio, cada floresta, cada pedacinho de planta, de recanto onde vivem animais, os mares, que tudo possa aguardar que a gente vai ser capaz de transformar
esse ímpeto de matança e de destruição que a gente tem em nós e vai ser capaz de proteger esse planeta tão lindo e tão abençoado, para que no futuro a natureza e nós sejamos uma coisa só, a gente não veja mais separação, a gente perceba-nos a tudo e todos como filhos desse mesmo Pai, vindos da mesma fonte e com iguais necessidades e direitos à proteção. Que a gente desenvolva na nossa alma esse sentimento de amor pela natureza, pelos irmãos menores que nos acompanham na caminhada. Que tudo seja protegido, nós sejamos protegidos, que o seu amor esteja sempre nos envolvendo, nos guiando e o Senhor esteja sempre conosco. Muito obrigada, Mestre, que assim seja. É isso aí, pessoal. Obrigada pela presença. A gente se vê na próxima. Tchau.